Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para quem está assistindo a reprise dessa live. Vamos lá para mais uma, né? Eu já tô aqui preparada, trouxe meu caderno, trouxe uma caneta, um lápis, porque hoje vai ser uma aula. Hoje eu vou conversar com a Denise. A Denise é arquiteta sistêmica, psicanalista, trabalha com constelação familiar, tem um trabalho super bonito. E vamos bater um papo hoje. Oi, Denise, tudo bem? Vi que você já tá aqui. Vamos lá. Que legal. Eu tenho falado bastante aqui para vocês sobre relacionamentos tóxicos, né? Sobre toxinas que existem nas nossas relações e tenho sido frequentemente questionada sobre esse assunto porque ele está em pauta nesse mês. Como vocês sabem, vai rolar a próxima edição do Instrutoria e o tema é relacionamento tóxico. E então, assim, vai ser um curso aberto. São 4 aulas, começa no dia 30 de agosto, semana que vem, e termina no dia 2 de setembro, sempre às 20 horas do horário de Brasília. Por que eu tô falando isso, né? O que isso tem a ver com o nosso tema hoje? Porque a Denise, ela é especialista em espaços. Ela é arquiteta há muitos anos e ela trabalha com um cuidado especial, né? Ela é uma arquiteta super diferenciada, ela vai contar tudo pra gente. E a conversa que eu tive com ela antes foi a seguinte: olha, eu tô falando muito sobre toxicidade e quero abordar esse tema na perspectiva dos ambientes. Será que um ambiente pode ser tóxico? Para quem me acompanha aqui sabe, né, que eu falo bastante sobre isso e vocês já entendem um pouco da minha linha de raciocínio, mas a gente vai conversar hoje juntando todas essas perspectivas da mediação de conflitos, da construção de conhecimento. Então, venham todos. Eu vou chamar aqui a Denise. Oi, Ivan, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Vamos começar esse papo. Vamos ver. Aproveitar esse tempinho e pedir para vocês encaminharem essa live. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Como é que tá o lado daí do mar, do Ai, oceano? tá tudo bem. Um calor, menina, danado aqui. Sério, aqui Verãozão. também, gente. Agora começou a esquentar. A gente não sabe o que quer, né? Uma hora tá um frio danado, agora tá calor, mas é assim, né? É É assim. assim mesmo. Ai, Denise, antes de mais nada, assim, eu quero super te agradecer. Eu já te falei isso, né? Mas quero falar publicamente. É uma honra ter você aqui. Gente, eu não conheço a Denise pessoalmente, mas eu sou uma super admiradora do trabalho dela. Fofa. E temos uma querida em comum, né? Que é a Lê, nossa queridíssima. Então, quero que você conte um pouquinho, se apresenta, assim, conta um pouco do seu trabalho para as pessoas entenderem quem é você e o que você faz. Vamos lá. Tá. Então, primeiro eu que quero agradecer, tá? Do convite. Às vezes a gente está sendo assim seguida, né? E nem sabe, né? Claro que eu sabia de você, né? Mas a gente não tem ideia, né? Às vezes do alcance das nossas ideias, do nosso trabalho, né? Sim. E bom, eu sou a Denise, sou bom, a gente acaba se classificando pela profissão, né? Mas então vamos lá. Sou arquiteta há 38 anos já, né? Sou consteladora, sou psicanalista em formação, gerontóloga em formação. Então, Ah, eu estou numa fase assim, também fase de vida, né? Pela idade, tudo, né? A gente começa a conseguir fazer escolhas. E que bom chegar assim com essa cabeça, né? De falar, bom, eu vou seguir o hum, rumo que eu acho legal, que eu gosto, que bate no meu coração. E por graças a Deus eu tive essa oportunidade de poder seguir as coisas. Mesmo porque não é que eu segui, as coisas me puxaram, tá? Então eu sempre fui uma pessoa que eu busquei autoconhecimento desde, nossa, desde sempre.
O que me Uhum. pegou mesmo, assim, que bateu bem comigo foi a constelação familiar, que eu já conhecia há muitos anos, mas fiz a formação faz uns 3, 4 anos. E de lá eu senti a necessidade de fazer psicanálise. E assim, entro num universo que não tem mais fim, né? Esse universo de entender as pessoas. E aí eu consegui entender muito bem a relação, um algo a mais da casa, sabe? Poxa, fiz tantos Uhum. projetos de casa, atendi tantas pessoas. E eu falei, gente, não pode ser só isso, fazer só o projeto do jeito convencional, né? E aí as fichas foram caindo, fui entendendo a casa de uma outra maneira. E estamos aí, desse jeito aí. Uhum. Que legal. Tô vendo que o pessoal tá chegando aqui. Gente, Ah, sejam bem-vindos. Liliana, Felipe, minha amiga Lídia, querida. Ó, o Felipe. Felipe Bonetti. Da Carol. Augusta, Carol, sejam todos muito bem-vindos. Denise, eu posso te fazer perguntas? Por favor, fica até mais fácil a gente seguir. Me conta assim, qual que foi o grande insight que você teve quando você entrou nesse universo, né, do autoconhecimento, das constelações familiares e conectou isso com a sua profissão? Porque você é a única pessoa que eu conheço assim dessa área de estudo. Meu marido também é arquiteto e eu até perguntei para ele. Eu falei, você já ouviu falar isso? Ele falou, não, é a primeira vez. Então, assim, qual que foi o seu primeiro insight quando você teve acesso, no sentido de falar, nossa, isso aqui é super interessante para oferecer um trabalho diferenciado para o meu cliente? Bom, primeiro que não é o meu cliente do jeito que eu tinha cliente, porque nem todo cliente vai aceitar um tipo de trabalho desse, porque vai mexer com o Uhum, interior dele, né, da família. Então, nem todo mundo está disposto a olhar isso. Então, é um outro nicho, né, de clientes, né? São aqueles que já estão realmente conectados com o autoconhecimento, têm interesse em ter algo mais e enxergar algo mais, né? Mas durante o curso da constelação, que eu fui lá para ser mais um, né, da minha longa lista de cursos, de tudo que você pensar que eu fiz, né? E aí eu fui, a gente adquire uma consciência dentro daquilo que a gente vai trabalhar, né? E eu comecei a ter uhum, uma consciência familiar muito diferente, né? E óbvio, a gente tem a própria vida, os próprios conflitos, as próprias questões de família. E não sei, acho que pelo conhecimento que já é tão antigo, né? Eu começo a fazer links assim. Eu comecei a pensar nas casas que eu projetei, lembrando dos casais que iam no meu escritório, como que era a relação deles, como que era a casa que eles viviam antes, porque arquiteto é assim, né? A gente entra na vida da pessoa de uma maneira muito profunda, né? É sim, muito muito sério isso. íntima, né? A gente sabe um monte de coisas, né? Da vida, às vezes até do dinheiro, né? E eu comecei Uhum, também a observar na minha casa de bobagens, assim, de como até o local dos móveis, até como a gente ocupa a casa, quem, de quem que é a casa, que parte da casa é de quem. Então foi assim, foi chegando, sabe? Eu não tive é aquela coisa, né? As ideias vêm vindo, a gente às vezes não sabe nem de onde começou. Eu sei que daí eu comecei a entender que não dava para eu fazer mais os projetos, porque muitas vezes eu fazia um projeto e eu tinha uma nítida certeza que a casa não estava boa para aquela família. Eu não concordava às vezes com o projeto. uhum, E só que eu não tinha força ou não tinha elementos para falar, olha, vamos fazer uma coisa diferente. Eu tentava assim, mas eu não tinha argumento, vamos dizer assim, né? Hoje eu tenho. entendi. Não quer dizer que as Uhum, pessoas vão aceitar, porque não estão ainda também. A gente precisa preparar o público para poder utilizar o nosso produto, né? Então, é um trabalho que eu tenho uhum, feito aqui na internet, levar bastante do meu pensamento para despertar esse interesse. Mas quando a gente começa a olhar assim, para os ambientes, é muito notório assim, o poder de influência que eles têm no contexto do grupo, principalmente, tá? E depois eu indo para uhum. a psicanálise, entendi também as opções que a pessoa faz na casa, né? Em função da sua construção psíquica ou daquele momento psíquico dela. É muito legal. Uhum. Nossa, eu tô anotando aqui. Eu falei no começo, né, que para mim ia ser uma aula e estou anotando várias coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, qual que é o conceito assim de espaço?
Só para a gente alinhar, né? Colocar todo mundo que está aqui assistindo a gente na mesma página, porque você tem eu vejo pelas suas postagens, né, que você tem um entendimento muito intuitivo do que é o espaço, o lar. Conta pra gente. Então, até essa palavra lar, para mim, até então, até esse curso que foi a minha virada de chave, né? Era para mim uma coisa muito, um termo muito de religião, né? Você vai na igreja, né? O lar das pessoas. Não era uma palavra que eu Uhum, usava correntemente. E eu não ouvia também das pessoas. E depois com essa questão também, né? Da pandemia, que todo mundo foi obrigado a ficar nele, foi tudo aflorou muito, sabe? Então, quando eu comecei a trabalhar com isso também, que foi antes da pandemia, eu achei que eu tivesse descoberto, né, inventado a roda, olha, arquitetura sistêmica, né? Foi até minha professora que sugeriu uhum, esse nome, porque eu falei, olha, eu estou vendo muita, muita maneira de trabalhar junto, né? Porque tem o direito sistêmico, tem sim, essa consciência sistêmica, ela está em todas as profissões. Bom, sim. enfim, daí eu dei esse nome de arquitetura sistêmica, mas nasceu mesmo aqui, junto disso. Mas quando eu fui ver depois, já tem várias pessoas trabalhando assim também. Não sei se é do jeito que eu vejo, da maneira que eu vejo as coisas, né? Mas já tem esse nome. E aí, o conceito do espaço do lar. Então, assim, o lar, esta palavra que ela vem evocar um monte de coisas que a gente já traz dentro de si, né? Ele começou a florar muito o sentido de estar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Que é aquela frase que eu coloquei lá atrás, né? Uma das primeiras, que não é sobre paredes e pessoas, mas sobre a alma que habita lá dentro. Então, existe um Uhum, algo que é o resultado dessa junção. Então, quando a casa passa a ser habitada, ela meio que cria uma vida que é uma terceira, né? Então, são as pessoas, é ela mesmo e algo acontece ali. O espaço é uma coisa muito, é uma coisa da gente se situar no mundo, né? Em função disso também, eu fui estudar toda a evolução da casa e da família para entender. E realmente o uhum, lugar que a pessoa habita, ele vem desde sempre, porque antes de mais nada era um lugar de proteção, né? Era uma questão de proteção. Então, quando a gente vai olhar lá nos sim, primórdios da humanidade, tudo que a gente tem de registro, desde as cavernas, antes da caverna foi o fogo. Então, o espaço habitado de pessoas que vivem em comum sempre se rodeavam em volta de um fogo por causa de proteção contra sim. predadores, contra o frio. Aí foram para as cavernas, daí começaram a construir e chegou nisso hoje. Como toda civilização que se preza, as coisas boas vêm vindo e a gente esquece as origens, o porquê que as coisas existem. Então, por que existe uma casa? Né? E aí Sim. começou assim todo esse meu olhar para o sentido do que a gente está fazendo, né? E da importância desse espaço ele ser bem encaixado para quem está usando, né? É isso aí. Uhum. Dele ter já ser construído com todo esse significado consciente, né? Esse significado, para ele ser consciente, precisa ter conhecimento, é isso que eu falo. Então, eu fiquei rodando nisso muito tempo, porque Uhum, eu também achava, eu vou passar isso para os meus clientes. Os clientes, eles precisam também estar preparados para isso aí, não é? Então, não é uhum, todo mundo que vai estar afim de ouvir histórias da casa, entender o sentido, porque a casa é absurdamente simbólica, ela em si, e cada partezinha dela, de fora, de dentro. E tem muita gente que não se conecta, né, com essas histórias, né, com esse olhar. Então não é para todo cliente, né? E a gente respeita uhum. isso. Mas Sim. é um olhar muito interessante. E a questão dos simbolismos, né? Os simbolismos são muito, muito fortes. Então, assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que nós estamos num universo vivo, pulsante, e não se dava conta. Então, é claro que esse universo vai afetar a gente. Então, se a gente Uhum. não dominar isso aí, a gente ou perde oportunidades de ter uma vida bem melhor, ou vai ser afetado por ele e não está sabendo. Sim. Tem algumas pessoas que falaram que tá travando aqui. Gente, já voltou? Porque para mim tá normal. Para você tá ok, Às Denise? vezes ele fica trava um pouquinho sua imagem, É? mas a voz Nossa, aqui não. tá funcionando.
Aqui tá funcionando super bem. Gente, me conta aí se já voltou, se vocês estão ouvindo direitinho. Ai, o Caco. Oi, Caco. Caco arquiteto aqui também. Top aqui de Piracicaba. Ai, que Muito legal, legal, adoro as casas dele. gostoso, seja bem-vindo. Dentro da gestão do conhecimento, a gente estuda esse conceito de ambiente, mas não é um ambiente físico, é um ambiente virtual. Eu até comentei com você, né, em uma das nossas conversas. E a gente considera esse ambiente porque ele é muito importante para ser trabalhado. Então, por exemplo, a gente não tem muita familiaridade, né? A gente não entende muito a familiaridade que existe entre nós e o nosso ambiente, vamos supor, de trabalho, ou um ambiente de academia, né? Espaços que a gente convive, as comunidades que a gente pertence. E isso assim, não é um ambiente físico, é um ambiente que já existe quando você pensa nele, né? Quando você se prepara para estar nesse ambiente. E aí tem todo um estudo assim sobre o conhecimento do coletivo e do quanto que isso influencia na nossa vida e na nossa jornada, né? E aí quando você traz essa questão do lar e você fala que é uma terceira pessoa, é super interessante, porque a gente entende exatamente dessa forma, que o espaço precisa ser cuidado com com o mesmo cuidado que a gente cuida das pessoas. Então, às vezes, a gente tem, né, toda uma preocupação de receber bem alguém, mas esse espaço que as pessoas vão se reunir também precisa ser muito bem cuidado, porque ele influencia de forma positiva e de forma negativa nas pessoas que estão ali se encontrando com ele, se encontrando nesse lugar. E tem até uma outra coisa que eu achei interessante pontuar, que assim como o espaço é uma terceira pessoa, vamos dizer assim, né, resultado da construção de cada um que habita aquele espaço, a relação também é considerada uma terceira pessoa. E eu acho super interessante quando você fala da alma, né, como se o lar tivesse uma alma. Conta um pouquinho sobre isso também. Que alma é o termo que a gente usa na constelação familiar, né? Então aí também Uhum, eu fui evoluindo, a gente vai usando esses termos e fazendo links com outros conhecimentos. É, a alma é uma localidade. Agora eu estou falando dentro da constelação familiar, né? Para o Bert uhum, Hellinger, que foi quem criou a constelação, ele chamava de campo sábio. É um local, uma localidade etérea que fica né, num uhum, lugar não físico, mas que contém todas as informações daquele sistema, né, da família, seja um sistema empresarial, onde você estiver agrupado, né? Então a gente chama de alma. Mas se a gente levar para outros conhecimentos, eu comecei a entender que de repente é um lugar, se não o mesmo, mas algo parecido, com o campo das ideias de Platão, com o inconsciente do uhum, Freud, depois eu fui lá para a psicanálise, né? Com o inconsciente coletivo do Jung. Então, existe várias matérias ou várias pessoas ao longo da humanidade, né? Foram descobrindo que existe, sim, um lugar de onde que a gente vai buscar as coisas. Como arquiteta, uhum. existe esse lugar. Porque, gente, a gente recebe as pessoas e mostra um terreno vazio, um retângulo riscado no papel. E como que a casa chega ali, né? Como é que a casa daquela pessoa chega ali? E aí é que eu comecei a entender também a arquitetura, que eu falei, meu Deus, onde eu estou indo buscar? Eu estou indo buscar no campo do cliente ou no meu, né? Ah, que E interessante. onde que eu estou indo buscar? Aí eu falei, gente, a gente não cria nada, a gente é só um buscador. Eu até brinquei uma vez, é um office boy de outra linguagem. E a gente tem que buscar e trazer sem abrir a embalagem. E é isso que a gente não aprendeu a fazer. Agora, quando a gente Uhum, fala também da influência dos espaços, eu acho muito importante a gente entender. Quando eu vou explicar a arquitetura sistêmica, eu acho às vezes mais fácil falar sobre o que ela não é, tá? Então, muita gente já perguntou se é o Feng Shui, que são uhum, filosofias, né?
Então, várias filosofias ou olhares para o espaço também, em questão do bem-estar, mas que não são arquitetura sistêmica. Então, o Feng Shui, essa técnica milenar maravilhosa, ela vai olhar para o bem-estar, de como potencializar as energias do ambiente a seu favor, né, através de cores, objetos, formas, né? Mas não é Sim. isso que a arquitetura sistêmica olha. Tem a neuroarquitetura maravilhosa, não sei se você já conhece, é a Sim, já ouvi arquitetura falar. Uhum. interligada com a neurociência. Então, também tirando essas potencialidades que a ciência e outros estudos vêm trazendo, né, para a gente aplicar no processo construtivo, né? E, na verdade, trabalha as emoções que os espaços vão provocar nas pessoas. Então, óbvio, tem um pouco de cada coisa aí, acaba conversando, mas também não é isso, tá? Porque, até usando o exemplo da neurociência, né? Você fazer um espaço, usar luz e sombra, formas e provocar sensações nas pessoas, a gente está falando de uma provocação em seres humanos, que provavelmente vão reagir da mesma maneira. Só que quando a Sim. gente olha para a alma da casa é muito particular da alma daquela família. Então, é Sim. isso, esse afinamento que eu quis buscar. Uhum. Eu estou entendendo pela arquitetura sistêmica que a gente dá um passo além. Então, eu saio daquelas sensações de seres humanos para a sensação daquele ser humano, daquele grupo específico. Então, Uhum. é como uma alfaiataria. A gente sai, né, das coleções que você compra, que você vai numa loja e compra uma roupa que serve para todos os tipos de corpo, para uma alfaiataria que vai servir para aquele corpo familiar. Então, nisso, a Uhum. gente tem que conectar aquela alma familiar com as suas necessidades, com as suas histórias, né? E aí a gente vai vendo o que resultou disso, né? Inconscientemente, vem cair na casa. Então, o que eu Uhum. percebi é que muitas casas são construídas, ou muitas casas, eu falo moradias, né? Apartamentos, você constrói ou Uhum. você muda, alugado ou não, você vai construir aquele ninho, aquele lar, muitas vezes de acordo com essas memórias ou com essas histórias que estão na alma familiar, e não é o seu exatamente, entendeu? Então é nesse Uhum. refinamento que eu queria chegar. Nossa, é super interessante isso, porque às vezes a gente, com algum nível de consciência, a gente tenta quebrar alguns padrões da nossa família, mas se isso estiver presente dentro da nossa casa, aquilo vai ser reforçado no nosso inconsciente, né? E a gente não vai conseguir se libertar daquilo. Faz sentido? Total, porque aí quando a gente vai olhar para casa, inclusive eu fiz um workshop presencial, assim, tipo 15 dias antes de fechar tudo. Ah, E lá a gente fez um movimento realmente de ir para a casa da infância, tá? Eu nem fui muito longe. Quer dizer, a casa da infância também já é uma, é uma repetição de padrões de outras gerações da família, né? Porque se eu trago toda essa memória, essa expressão da alma da minha família em mim, minha mãe já trouxe, minha avó já trouxe. Então, é assim, a gente traz um acúmulo, né? uhum, E aí a gente vê que... Aí eu observei duas coisas. Quando a gente vai buscar uma casa, qualquer pessoa, a gente tende a pegar, ou vai fazer uma casa muito parecida com as que a gente viveu, como teve como referência, porque foi muito bom, ou vai ser o sim, oposto. Eu vou refutar uhum, tudo que eu tive, porque foi horrível a minha infância, então eu não quero aquilo. Das duas maneiras, você está amarrada na ideia, entendeu? E a sim. ideia é desamarre disso e vamos ver você, quem é você no mundo, para entender o que da casa de fato tem a ver com você. Uhum, sim. É, eu vou dar um passinho além, se eu for muito fundo, você me pausa, Sim, tá? não, E quando, pode. e quando as pessoas se encontram? Porque assim, eu trago todas as minhas histórias, experiências e tudo mais, e o meu marido vem quando um filho chega, né? Alguma pessoa diferente entra nesse sistema e começa a buscar pelo seu espaço, né, pelo pertencimento dentro desse lar.
Como que ficam essas questões? Por que que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque no começo da convivência, a gente está habituado, né? Fazer um parênteses, a gente está habituado com os problemas que a gente tem, com os hábitos da nossa família. Quando a gente vai conviver com outra pessoa, surgem muitos conflitos, porque é uma combinação de Isso. uma série de experiências, né, com outras totalmente diferentes. Como que é isso? Como que vocês entendem isso? Então, é o seguinte, por isso que eu falo que a gente, quem estiver disposto a olhar para isso, tem que estar disposto a olhar para a família e olhar para si. E não é todo mundo que entra nesse processo. Então, quando a gente vai falar da sistêmica, veio da constelação. E pela constelação, também é um processo de autoconhecimento e de percepção que a gente tem que trazer à tona toda essa questão da relação familiar. Uma das coisas que a gente mais trabalha na constelação é realmente se liberar de laços, dos laços certos. Nós temos muitos laços ligados à nossa família, mas quando a gente vai dar passos na vida, a gente tem que soltar muitos deles, né? Porque é o natural da vida, você ir para frente, né? Você não, Sim. o bebê começa a andar segurando a mãozinha, a mãe segura a mãozinha dele, não vai passar a vida segurando, entendeu? É um laço que é cortado porque precisa ser. O que a gente vê é que não se cortam. Então, o certo mesmo, a gente conhecendo constelação, seria que quando as pessoas começam a namorar, começam a ver que a coisa está ficando séria e que tem essa intenção de morar juntos, olharem para isso de uma forma bem consciente. Porque é o que você falou, são duas famílias, dois sistemas imensos, né? E com certeza cada um chega aí carregando um monte de coisa que já poderia ter consertado se soubesse como que faz isso, né? Então já chega com as suas questões por se resolver. E o que muito acontece é que quando começa esse casamento ou morar junto, as pessoas ainda, esse casal ainda está ligado nas suas famílias de origem. E isso começa a atrasar. Porque o que seria o certo é, antes de eu fazer a mudança, né? A mudança para casa nova, eu uso muito simbolismo, gente. Antes de ir para Sim. casa nova, você é como uma mudança mesmo. Você não simplesmente pega umas caixas e põe tudo que estava no seu armário e leva. Você seleciona, você aproveita para ver isso aqui. Isso aqui eu não uso mais. Aquilo lá não serve mais. Só que a gente não faz isso em relação à família, né? A esses laços. E deveria fazer a mesma coisa. O que acontece? Ao invés de ir para frente, os dois, vai a galera inteira junto nessa vida nova, Sim, faz né? todo mundo. Nossa, super Então, interessante. Eu estou pensando aqui também, né? A gente está falando sobre isso, porque esses são momentos que geram muitos conflitos. Oi, Ale, olha que oi, legal, que bom Alê, ter você agora deixa eu dar um joinha aqui. atrasada. Alê, Carola, minha outra filha, o Rodrigo, meu sobrinho. As outras Oi, convidadas gente. estão aqui, mas eu não conheço. Ai, que coisa boa ter vocês aqui. Carola, sobrinho, Ale, todo Rodrigo. mundo. Você estava contando e eu estava pensando nisso, né? Chega até mim muitos desses conflitos e o meu trabalho é investigar essas necessidades que estão por trás e quais são as questões, né, que são ameaçadas quando vai para essa convivência. Enquanto você explicava, eu pensei, nossa, é a mesma coisa quando a gente está num ambiente de trabalho novo, quando muda, né? Quando a gente está com os amigos, a mesma situação acontece, né? Isso, porque na verdade a constelação, a gente fala constelação familiar, mas o familiar é um nicho da constelação. Na verdade, a constelação é sistêmica. O que é um sistema? É o agrupamento de pessoas que convivem com uma certa frequência em busca de um mesmo objetivo. Então, você tem, obviamente, a primeira é a família, por mais conflituosa que ela seja, o objetivo de toda a família qual é? Perpetrá-la. Então, você vai gerando os seus descendentes, e aquela família continua. Basicamente isso. Numa empresa, todos estão reunidos todos os dias
em busca de que aquela empresa sobreviva, né? Que ela gere lucros para todo mundo ter salário e entregar seus produtos. Numa escola. Então, são vários sistemas. E para eles, todas existem as leis, né? Que foi o que Bert Hellinger percebeu nesses grupos, que são leis que, quando são seguidas, tudo funciona, quando não são seguidas, nada funciona. Óbvio que nem tudo é seguido ou contrariado, mas a gente vê o peso disso, que são as três leis, que é a lei do pertencimento, todo mundo pertence a esse sistema, está nele, pertence. Você nasceu nessa família, você pode detestar a família, você olha e fala, gente, eu não tenho nada a ver com esse pessoal, ou você ser uma pessoa que pelo seu comportamento o grupo te exclui, não importa. O que o grupo faz, a alma te coloca como uma pertencente. Então, pertencer e ser aceito é uma lei assim que é muito forte, tá? A segunda é a questão da hierarquia. E aí a gente entra também na empresa, a gente pode entender um pouco mais. Quem vem antes prevalece, sempre. Não importa o que tenha acontecido. Quando a gente fala de pai e mãe, tem, nossa, muitas histórias muito complicadas, né? Que realmente não dá para você, vou ressignificar, às vezes não tem como, mas o trabalho da constelação é entender que acima de qualquer coisa existe essa hierarquia. Eles vieram antes e por eles terem vindo antes você existe. Só aí já matou, tá? Matou a questão. Na questão da empresa, é muito importante observar essa hierarquia. É em questão de quem chegou primeiro, quem é maior, quem vem primeiro. Então, a senhorinha do café está há 30 anos na empresa. Você é uma mestrada, tem um mestrado em alguma profissão, né? Um patamar cultural muito mais alto. Então, em relação a conhecimento, você está à frente. Mas em relação a tempo de empresa, ela está à frente. Então, não tem a ver com cargo. Então, são coisas muito importantes que a gente tem que fazer, olhar para se colocar no seu lugar. Isso é imprescindível. O que acontece é a gente sair dos lugares. E o terceiro, que é o equilíbrio na troca, equilíbrio entre o dar e o receber. E essa terceira lei, ela atua muito mais no casal, né? Tem uma frase, é uma questão muito interessante que a única relação em que se dá sem esperar receber é a relação entre mães e filhos. Os pais dão sem esperar troca. Todas as outras, todas, a gente espera a troca. Precisa haver uma troca equilibrada. Então, quando a gente olha esses três elementos, a gente começa a perceber onde que vai ter problema, né? E quando a gente fala de hierarquia, por exemplo, também voltando lá na segunda lei, quando a gente casa, quando a gente resolve morar com alguém, construir uma vida, nesse caso tem um rompimento na hierarquia. Então, aquela família de origem já não passa, já sai da predominância, né? Ela sai do primeiro lugar e a família nova entra em primeiro lugar. E é isso que não acontece, essa quebra hierárquica, né? Então, acontece da gente ir para o casamento e as famílias continuam tendo uma atuação muito forte. E aí a gente não consegue ir para frente, tá? Então, é uma coisa muito bacana da gente olhar isso aí. Nossa, é super interessante. Você estava explicando sobre as leis, eu fiquei pensando assim, então é justamente nesse rompimento de cada uma delas, eu anotei aqui, né? Então, por exemplo, à medida que eu ou me excluo ou sou excluído, esse movimento ele já vai gerar aí uma toxina, né? Isso já vai ser um elemento que vai causar uma série de desconforto, inclusive emocional, né? Você estava falando das emoções que existem, né, nos espaços, quando você explicou na neurociência. Então, a primeira coisa que a gente sente é esse desconforto emocional por estar fazendo assim um esforço, quando na verdade não precisa existir aquele esforço, né? E isso já se transforma numa toxina que vai existir dentro daquele sistema. Sim, na verdade, quando a gente fala assim, sou excluído por alguém, já vem à mente aquela pessoa que te excluiu ou quem você excluiu. Só que no campo da constelação, nós estamos falando de até 5 gerações, às vezes 7 gerações. Então, essas exclusões, elas ficam contidas nesse campo.
e elas precisam ser reintegradas de alguma forma. Então, muitas vezes você sente um vazio, você não se sente pertencente a um lugar que você olha assim no hoje, no tempo presente, essas pessoas não te excluem. Peraí, né? Eu sou muito querida em casa, meus pais sempre cuidaram muito bem de mim, eu não tenho ninguém assim que eu lembre, mas isso está no seu sistema. E isso, Entendi. a gente levando já para a prática assim da casa, né, do olhar para casa, Uhum. né, no lar, é muito interessante ver como que ele se organiza, né? Então, eu separo por ambientes, né? E onde a gente pode encontrar melhor isso são nos ambientes de convívio social, de onde todos vão se encontrar. Então, o casal tem um Uhum. quarto, um filho tem outro quarto. Aí cada um está no seu pedaço. E a sala? E a cozinha? E a área lá fora? Né? Como é que ficam? É muito interessante de ver é, que sempre existe alguém que predomina. Sempre vai ter Uhum. alguém cujas necessidades ou imposições vão acabar predominando. Isso pode ser através Uhum. de conflito ou através de um acordo. Mas o acordo tá bom, Uhum. faça do seu jeito. Entendi. Ai, que interessante. Então, é possível dentro do mesmo, vou dizer, espaço, né? Dentro do mesmo lar, existirem ambientes que são saudáveis e ambientes que são tóxicos, por exemplo? É porque são subgrupos, né? O lar, assim, é a casa como um todo, mas a gente sabe que não é assim. Crianças mal Uhum. entram na área de serviço, né? Não vão entrar lá para ver. A É. mãe que entra, né? Às vezes o pai também ajuda ali. É, quando tem oportunidade, cada filho tem um quarto, é o mundo deles. E está sendo respeitado esse mundo dentro dos limites, né? E a sala? Minha questão é, por exemplo, pega a sala. De quem é aquela sala? Se você for ver bem, Uhum. é, geralmente não. Vou traçar dois perfis muito fortes aqui, né? Muito pontuais, tá? Quando, por exemplo, alguém domina aquela sala. A TV é minha, eu vou assistir o meu programa, domingo à tarde, vou jogar bola aí para os homens. Ah, eu quero assistir o futebol. Vamos supor que sua casa não seja Uhum. grande. Aquela área, ela está dominada. Aquela pessoa tomou conta e acabou, né? Ou uma Sim. mulher que é super, geralmente as mulheres, né? Que gosta de tudo exatamente no lugar. Às vezes a pessoa não deixa os outros usarem um espaço que é de todo mundo. Então, Para não senta aqui, passa bagunçar. ali. Por É. excesso, né, de cuidado, Uhum. acaba tolhendo, né? Ou, no outro lado, quando as crianças tomam conta, você entra em algumas casas que você vê brinquedos, sofá riscado, é, aquela sala tem uma configuração de um parquinho, né? De uma sala de brinquedos, né? 100% do tempo, a maior parte do tempo. Então, aí eu tô vendo que alguém aqui falou, Vanessa, né? Que aqui é a sala das crianças. Claro, a gente tem fases, né? Mas precisa ver, aí as crianças daqui a pouco estão com 20 anos e a sala continua deles. É isso que a gente precisa Uhum. entender em que momento Uhum. e, óbvio, tem que deixar para as crianças assim, porque elas pertencem. Então, naquele outro Sim. caso, de um rigor eu vou arrumar super bem, não amassa aqui. Peraí, e o espaço delas, como é que fica, né? Então, a gente Uhum. tem que um olhar mais refinado para essas relações. Uhum. Sim. Nossa, e normalmente existe, né, um exercício de conquistar esses espaços nessas relações, né? Seja na família que a gente está falando aqui, porque na família é sempre mais fácil a gente exemplificar, né? Mas nas empresas também, né? Eu fico pensando que meu marido, quando começou a pandemia, ele veio trabalhar em casa. E aí agora ele está no esquema de rodízio. E ele falou que não existem mesas assim. Você não precisa chegar lá e sentar na sua mesa. Você tem que sentar numa mesa que estiver disponível, porque eles precisam garantir o distanciamento. E as pessoas tendem a sentar sempre na mesa delas, ainda que elas tenham que chegar antes, ou porque tem essa coisa do espaço, né? Eu acho que isso traz muita segurança também. Nesse caso aí, eu posso fazer um paralelo com, já que você falou de mesa, com a mesa da casa mesmo. Uhum. Isso é uma questão muito que mostra como é que aquela pessoa se posiciona no grupo.
Você põe uma mesa e espera o pessoal sentar. Senta onde quiser. Pronto, você já sabe muito bem os temperamentos ali. Não sei se você, na Ai, sua que casa você legal. estuda isso. Se você estudar isso. Por isso que eu falo, isso aí tem muito simbolismo, né? A mesa é uma das Uhum. mais fortes dentro da casa. Então, essa questão de eu estar no lugar não tem a ver só, por exemplo, eu vou escolher uma mesa perto da janela porque eu fico sufocada se eu ficar. Eu pessoalmente sou assim, gosto de janelas. E pode ter Uhum. gente que não gosta, né? Então, você vai procurar os lugares que tem um conforto muito mais explícito. Mas tem muita coisa por trás disso, né? Tem muita coisa por trás disso. É, vamos voltar para a mesa. Tem casas que a gente analisa, né, que o formato da mesa pode reforçar traços ou até amenizar. Por exemplo, a mesa mais tradicional, que demonstra mais aquela arranjo tradicional familiar, é a mesa retangular, porque tem as pontas da mesa, né? E as pontas da mesa, o que, que é? O lugar Uhum. do poder. Então, quem Sim, manda ali é o pai. Quem vai sentar ali, né? Então, aí também pela sim. mesa você pode observar aquelas casas em que, por exemplo, o homem ou a mulher são muito... Eles mantêm aquele domínio na família, que não pode não ser ruim, tá? É uma questão de ordem, Sim. alguém que cuida direito, né? Mas normalmente eles vão para a ponta. E o que, que acontece quando esse lugar de destaque um filho pega e o pai se mistura nas laterais? Pode ser que tenha problema aí, né? Isso está mostrando Uhum. ele no grupo como que ele está se posicionando. Por um Uhum. outro lado, se você tem, por exemplo, um, nessa casa, vamos dizer que é um homem muito mandão, uma mulher muito mandona, né? Ai, tudo tem que ser do jeito dele. E vai lá, não use mesa retangular. Use uma redonda, Uhum. você iguala, não é? Então a Entendi. pessoa já se pode, aí, para manter uma hierarquia, por exemplo, você pode mudar o tipo da cadeira. A cadeira do pai é essa, da mãe é aquela, ou não, tá? Então é um exercício de peraí, eu tenho que me misturar um pouco mais e sair desse domínio muito grande, né? Já ao contrário, se aquele Uhum. pai, aquela mãe não tem muita força naquela família, hierarquicamente falando, para poder controlar e de uma forma organizada, uma mesa redonda vai só reforçar isso aí. Então, de repente, Sim. botar uma retangular e fala sente na ponta, sabe? Então, essa questão do lugar, ela tem muito também desse inconsciente que te leva em relação a como você se posiciona no grupo. Uhum, sim, nossa, que interessante. Gente, Vanessa, vai escrevendo aqui. Eu meu vi o filho comentário dela. olha, gente, Meu filho. a gente não leva ao pé da letra, claro, né? É claro. E tem famílias que tá tudo jóia, tá tudo legal, todo mundo é livre, óbvio, tá, né? Por favor, hein? Não tire ninguém dos lugares. Mas é um ponto de observação. Quando existe um incômodo grande ou alguma pessoa que se sobressai de uma forma negativa, dá uma olhada na mesa, tenta mudar o lugar. E é muito interessante o que você falou. Mesmo na casa, cada um tem o seu lugar no sofá, os seus lugares preferidos, né? Sim. E quando existem hábitos que não são bons, ou quando a pessoa ela vicia naquela ligação energética com aquilo que ela tem à frente. E isso Uhum. também eu vejo com idosos, né? Por exemplo, ele está sempre na mesma cadeirinha, olhando sempre o mesmo lugar da sala e não sai de lá. E isso, Uhum. às vezes, você precisa quebrar para a pessoa criar um pouco de energia dentro dela. Já aconteceu de Uhum. uma pessoa me perguntar isso, né? Com a mãe, tinha. É muito interessante. Posso contar? Pode, conta. Então, a mãe já, sei lá, perto dos 80 anos e tinha um conflito naquela casa, que o pai é alcoólatra, né? Tentando se liberar, e tinha muito conflito dos dois ainda, mesmo com a idade. E aí eu perguntei, né? A pessoa mostrou ali a sala. Eu falei, tenta mudar os móveis de lugar, você vai dar um ânimo para sua mãe. Ah, não vai deixar mudar. Aí eu falei, então deixa eu ver Ah, onde ela sente. Não pode, né? Porque também é muito estático. Mudar móvel é uma coisa maravilhosa, tá? Fica a dica aí. sim. Mas, por exemplo, um idoso não gosta. Aí eu fui ver assim, falei, então deixa eu ver o que que ela olha, onde estava a poltrona dela. Olha que interessante. Ela olhava direto uma estante, aquela estante, né, mais antiga. Uhum. Ali tinha uma portinha onde guardava as bebidas. Então, inconscientemente, mesmo que o pai tivesse se controlando, Sim. ou não tem jeito. A energia dela tá olhando lá as bebidas. Eu falei, então já que você não pode tirar ela deste lugar, tire aquilo que ela olha do Tira o que lugar. tem dentro. Sim, então Uhum. a pessoa tirou aquelas bebidas lá de dentro
Falei, troca por qualquer coisa, põe algum aroma que corte tudo que dê uma lembrança física de bebida naquele lugar. E ela não vai saber, a portinha tá fechada. Gente, sem brincadeira, viu? Isso aí não é magia, não. Isso é uma questão que é verdade. Às vezes não dá para É explicar, que mas corta essa relação viciosa, sabe? Energética da gente estar ligada, inclusive inconscientemente, com as coisas. Uhum. Nossa, que interessante. Então, assim, trocar as coisas de lugar é uma forma da gente diminuir ou interromper esses laços que precisam ser, assim, que precisam ficar lá atrás para a gente conseguir caminhar para frente. Olha, não é simples assim, tá? Todo Uhum, símbolo, ele vai funcionar se a gente tiver conexão com eles. Como que a gente faz conexão? Faz conexão através de conhecimento. Então, tudo começa ali. Não adianta. uhum, Eu posso chegar na sua casa e falar, ai, muda aqui, muda ali. Se você não entende para que é aquilo não funciona. O símbolo, ele começa a funcionar a partir do momento em que você cria consciência sobre ele. Eu já fiz também uhum. essa visualização, aí eu de novo, né? Os símbolos, em toda a potência que eles têm, é como aquela tomada na parede. Tá cheio de energia lá, mas se você não conectar o seu fio lá, não vai funcionar. Você é um aparelho e a energia está lá. Se você não se conecta, não cria esse circuito de consciência, entendeu? Mas, Sim, faz todo então, sentido. quando você faz uma mudança de espaço, uma mudança de móveis, troca uma almofada, qualquer coisa que você faça, não é só fazer, é ficar prestando atenção no que aquilo provocou. Uhum, Ai, você trocou. Ai, mas por que você tirou isso daqui? Nossa, que lindo. Quais são o que isso vem trazer? Tem casas que você não pode mexer. Você já viu isso? sim, Você muda uma já. poltrona de lugar, né? Aqui em casa, meu marido, você não pode mexer. Ele fica perdido, né? Não Uhum. posso fazer as coisas. Então, às vezes você Ai, muda uma aí. poltrona. Por que você mudou? Não tinha nada demais, fica até melhor, mas aí eu vejo assim, não é uma implicância comigo, não é uma implicância de uma pessoa com a outra, mas mexeu alguma coisa lá que deixa a pessoa desconfortável, sabe? É Uhum. muito além Sim. assim, do que aparece. Uhum. Nossa, Oi, gente, super interessante. Eu tô Edi, amando. psicanalista, colega psicanalista, tudo bem? Ai, que legal. Gente, façam perguntas para Denise, porque já está encerrando o nosso tempo. Nós já papiamos tudo isso, Denise. A gente vai ter que fazer Nossa, outros que não... papos. Ai, tem. Porque, olha, o assunto é muito... Gente, eu dei a casquinha da casquinha aqui. Pois é, a gente conversa, né, só sobre as pontas, mas É. isso vai reverberando já. Que legal. Bom, gente, vocês têm alguma pergunta? Você deu aí Olha, algumas Vanessa de dicas. novo. Vanessa, às vezes a gente chama ele de diretorzinho, o filho que fica na ponta, né? Olha só, Ah, olha que ele interessante, toma o lugar reforça. que a família reitera. Então, Uhum, assim, só a única dica que eu daria, Vanessa, é observe, né, se isso está sendo bom ou não. Porque se o diretorzinho começar a querer, como é que fala, tomar a frente da família, ele está saindo do lugarzinho dele, de criança, e os sim. pais saindo do lugar de pais. É a mesma coisa numa empresa, quando um funcionário começa a querer se sobressair demais e botar a carroça na frente dos bois, como se fala, né? E Uhum, acaba perdendo aquela noção do lugar em que ele deve estar. Aí desanda. uhum, uhum. Nossa, muito interessante. Gente, então eu quero trazer só mais um ponto que eu quero, assim, que para mim faz muito sentido, que é assim, como eu falei, né, na mediação a gente olha muito para os espaços. A gente não vai na casa das pessoas, mas a gente traz para as sessões e para as conversas qual que é a percepção que ela tem do lar dela. E normalmente, quando existe um conflito, a tendência é as pessoas quererem sair de casa, né? Ou um quer muito sair, ou o outro quer ficar porque está agarrado. E aí, enquanto você estava falando, né, sobre essa questão da mesa, dos espaços, eu também fui conectando com isso, né?
assim, às vezes a gente olha para esse conflito, não importa qual é a ordem do conflito, mas cada um assume também, né, o espaço de, ó, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, ou, ó, eu largo, eu só quero viver em paz. Então, a gente traz muito essa percepção do espaço e cuida desse espaço. A gente tem uma teoria que fala assim, que também é do psicodrama, então com certeza você conhece. Que fala assim, Sim. que quando a gente precisa é, mudar alguma coisa, o espaço, assim, as pessoas, o DNA, a essência, dificilmente a gente vai mudar, porque depende dela por si só. Mas se a gente fizer alguns movimentos nos ambientes que ela participa, né, de alguma forma a gente consegue promover melhorias. Então, quando a gente olha para uma criança, por exemplo, faz muita diferença a escola que os pais escolhem colocar ela. Isso vai fazer diferença na vida dela. Então, só estou fazendo Sim, essa maravilha. não é nenhuma conclusão, porque eu acho que a gente só está começando aqui, mas é o início, né, de começar a observar os seus espaços a partir dos seus desconfortos. Porque se existe um desconforto, existe aí algum ponto de toxina, alguma sensação de conflito que precisa ser trabalhada e muitas vezes a gente desconsidera, né? A gente fala, ai, que besteira, você falou que não se sentiu bem naquele lugar, mas você está sempre lá. Não, não é besteira, a gente precisa Não. olhar para isso com muito cuidado. E uma coisa interessante também nas casas, eu também perguntas que às vezes eu faço de quem é a casa em que você mora. É muito interessante, você pode falar, ah, meu marido é muito mandão, não, minha esposa é muito mandona, a criança é muito mandona. Não, pode ser sua mãe, pode ser sua sogra, o sogro, um cunhado. Muitas vezes Sim, aquela influência ela vem cair no seu espaço e as coisas estão arranjadas para atender aquela energia externa. Então isso a gente é também precisa ver, né? E verdade. é bem, olha, é muito. É como eu falo, tem que ir por uma ordem, né? Então, quando a gente tem esse contato com a constelação familiar e dela que veio a arquitetura sistêmica, quando a gente aprende a olhar com esse olhar de ordem, e a ordem é cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. E o que a gente mais faz é tocar de lugar. Então, quando a gente parte daí, a gente começa a entender o lugar de cada um, colocar as coisas em ordem. E, óbvio, é o que você falou também, que é também uma questão que a gente fala, vamos fazer um feng shui na casa. O que, que é? Vou esvaziar gavetas, eu vou arrumar. Quando a gente, na parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia, fica alguma coisa que não está indo bem, olha para o seu espaço, começa a mexer nele. Como eu falei, muda alguma coisa de lugar e observa. Arruma suas gavetas. A mente está confusa, não sei o que eu faço. Arruma a gaveta, arruma seus livros, arruma. Sabe, a desordem, ela extrapola nosso pensamento, ela vem nas nossas atitudes, na maneira que a gente se veste, na maneira que a gente usa o cabelo. Então, a gente não precisa ficar limitado àquilo que a gente sente só, a gente olha as expressões daqueles sentimentos, que eles estão em todos os lugares, Em espacialmente falando. todos os lugares. Ai, que demais. Denise, você precisa conhecer a Franceli. Ela é minha parceira nesse curso que eu vou dar na semana que vem, que eu estava falando aqui no comecinho. E eu até falei de você para ela já. Ela também É, trabalha com constelações. sei. Vocês vão bater vários papos. Assim, a gente precisa armar uma conversa todo mundo junto. Vamos, E eu vamos. E eu quero aproveitar para convidar você e vocês todos que estão aqui para participar. Semana que vem eu vou dar um curso gratuito. Serão 4 aulas sobre relacionamento tóxico. E a gente vai abordar todas essas perspectivas, né, que a gente tem falado, assim, que eu tenho conversado aqui no Instagram no mês de agosto, sobre as relações e também um pouco, não como você, mas sobre essa questão do espaço, assim, o como o espaço reflete a gente de alguma forma. E eu quero, nossa, super te agradecer. Muito obrigada. Foi muito bom. Nossa, eu que Delícia. agradeço, viu, de você ter me trazido aqui. Olha só, ter contato também com outros saberes, porque são várias óticas, né? Você está falando do espaço dentro de uma ótica de um super conhecimento que você tem, né? E eu estou Uhum. trazendo por outro lado, e com certeza vão ter outras pessoas que vão trazer
sob outros pontos de vista, né? E assim que a Sobre gente vai construindo conhecimento. isso. Assim a gente vai crescendo, né? Vai fazendo as conexões que você falou lá das tomadinhas. Ó, a Francisca falou, fui constelada ontem. Tudo que foi falado aqui faz sentido. Obrigada, meninas. Ai, que demais! Olha, que legal, né? Muito legal. Ai, muito bom. Gente, muito obrigada. Eu amei. Eu Eu quero mais. Vamos também. combinar a próxima. Vamos sim. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu, Denise? Um beijo para Obrigada, Ju, tá? você. Obrigada a todo mundo aí que participou. Tchau, então. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um beijo Tchau. para todos e bom dia para vocês. Bom dia. Tchauzinho.